Hoje o programa é diferente da TV FAP.net, vindo aqui visitar o divã do Dr. Flávio Gicovati, 72 anos de idade, 50 de profissão. Doutor Flávio, o senhor como especialista, 10 mil pacientes, tantos anos atendendo as pessoas, especialista em relacionamentos humanos, o que está acontecendo hoje, em pleno 2015, no relacionamento, não só entre homem e mulher, mas entre as pessoas com essa nova onda de redes sociais e esse novo mundo de tecnologia? Então, está acontecendo uma série de mudanças, que na realidade a principal delas é uma mudança na direção do tipo de interatividade, ou seja, a interatividade carnal, como esta aqui, mas sendo substituída por uma interatividade virtual. Na verdade, muda muito pouco, é só um outro jeito das pessoas se relacionarem. As pessoas usam a palavra amigo para gente que elas nunca encontraram Sim. pessoalmente, mas com a qual elas compartilham a intimidade. E milhares de amigos? Não, milhares de amigos aí não é amigo, mas tem amigos de verdade, com a qual você compartilha a intimidade e que você nunca encontrou pessoalmente, né? A outra novidade é um crescimento maior do individualismo. Então você vê as pessoas, às vezes mesmo quando estão juntos, assim, não estão, vamos dizer assim, conectadas uma com a outra, cada uma está conectada com o seu celular e falando e interagindo com outras pessoas. Então, a conectividade entre as pessoas reais, às vezes, está diminuída também. Há um enfraquecimento, um empobrecimento das relações de amizade real, no mundo real, e há um momento crítico na história das relações afetivas homem e mulher, porque está havendo uma mudança de paradigma. Se antigamente as alianças se davam entre opostos, agora existe uma tendência para buscar relações entre pessoas parecidas, por afinidade, aquilo que se chama hoje de alma gêmea. Só que essas relações de afinidade esbarram com dificuldades inesperadas, que é uma sensação de medo, de aflição. Isso é bom demais e intenso demais para muita gente. Então, nós temos uma série de variáveis novas e todas elas, vamos dizer, temporariamente críticas, provavelmente tudo isso vindo a redundar lá na frente em alguma coisa melhor. Essas relações que partem do virtual para o real, dá para levar a sério? Quer dizer, vão se consolidar? É a mesma coisa que era antigamente, do olho no olho, da coisa de se conhecer por afinidade real? Não tinha afinidade nenhuma, se conhecia por antagonismo. Na realidade, o fascínio era um fascínio pelo oposto. Se dizia com todas as letras, os opostos se atraem. Se dizia com todas as letras que dois bicudos não se beijam, que um é a tampa, o outro é a panela, quer dizer, tudo antagônico. Sim. Então a tradição era essa. E isso hoje não funciona mais, porque o mundo cheio de opções e de variáveis não permite mais que se possa conviver com gente tão diferente da gente. Então a afinidade passa a ser fundamental. Isso é uma novidade. E as pessoas ainda estão se adaptando a isso. As relações são mais superficiais? Não, ao contrário. As relações entre opostos, elas estão caducando e estão se transformando, os casamentos desse tipo estão se transformando cada vez mais em divórcio. E as relações por afinidade são muito mais profundas. As relações eram superficiais, eram estáveis e superficiais. O fato de ser estável e duradouro não quer dizer que era profundo. Né? As pessoas eram mais íntimas dos seus amigos do que dos seus parceiros sentimentais. Então, o homem era amigo dos homens no boteco, a mulher era um apêndice do circuito e vice-versa. Né? Então, as coisas, na verdade, hoje são diferentes. E quando se consegue estabelecer, por exemplo, um vínculo a partir de relacionamentos que nasceram na internet, são vínculos de muito melhor qualidade do que aquele que se estabelece na balada às 4 horas da manhã, todo mundo bêbado. Então, não vejo nenhum problema em que as pessoas cada vez mais tendam a se encontrar pela via virtual. É o mundo moderno e é o melhor meio das pessoas se encontrarem, muito melhor meio do que o mundo real dos bares, botiquins e todo mundo bêbado. Agora, esses encantamentos amorosos que se surgem a partir da internet quase sempre são de boa qualidade e quando eles se transformam em reais, eles evoluem muito favoravelmente, não há problema nenhum. Nos anos 70 o senhor chocou as pessoas por separar sexo de amor e por dizer que o homem era o sexo frágil. Hoje isso mudou ou hoje está se intensificando também isso? Não, o homem continua sendo o sexo frágil, né? E o sexo separado de amor, separou, está separado, não junta mais, né? Só junta, vamos dizer assim. Mas naquele tempo o senhor chocava com isso, hoje... Não, naquele tempo as pessoas acharam
a ideia extravagante, porque ela não era parte do discurso oficial. Quer dizer, o discurso até hoje aliás, eu não choco as pessoas, eu só não sou levado a sério pelos meus colegas, porque eles continuam achando que sexo e amor são a mesma coisa. Só eles também, né? O povo não. As pessoas sabem perfeitamente que sexo é uma coisa e amor é outra, né? E que o sexo pode ser praticado sem amor, assim como podem existir muitas relações amorosas onde o sexo às vezes se esvaziou. Isso não quer dizer que a relação amorosa foi embora. Outros problemas podem interferir, né? Agora, essas relações de boa qualidade que envolvem o encantamento amoroso e a intimidade sexual, elas realmente são cada vez mais aquilo que todo mundo procura, inclusive os homens. Quer dizer, o homem ou era o sexo mais frágil até do que é hoje, porque o homem tem esse desejo visual, então ele ficava, principalmente na adolescência, né, babando as meninas que não davam bola para ele, porque as meninas eram interessadas em rapazes mais velhos. Isso mudou, e mudou a favor dos homens, porque o ficar fez com que meninos e meninas da mesma faixa etária e da mesma classe social começassem a manter intimidades físicas, né? Nesse sentido, a frustração masculina de não ter acesso às meninas, que era muito forte aos 13, 14, 15 anos de idade, diminuiu. Hoje a vida dos meninos está melhor do que era no meu tempo, né? Então, de alguma maneira, se você quiser, o homem, nesse aspecto, fica menos frágil do que era, né? Existe um outro problema também que faz com que os homens se tornem menos frágeis. É que as moças se desenvolveram muito mais intelectualmente, na média, do que os rapazes. Nas universidades hoje você tem 60% de mulheres e 40% de homens. Se você fizer um corte só, veja só, um corte só no pessoal estudado, com universidade completa, você tem 6 mulheres para cada 4 homens. Então você tem uma sobra de mulheres nessa faixa mais alta de instrução, né? Existe estudos demográficos que mostram uma coisa gozada, que é o seguinte: sempre que tem mais mulher do que homem, os homens não querem mais casar, porque está sobrando mulher, né? Então a vontade de casar diminui. Quando é o contrário, tem pouca mulher e muito homem, eles querem casar logo para pegar uma para si. Mas agora não. Então há um problema, que as moças são muito loucas para casar porque tem pouco homem, e os homens cada vez menos entusiasmados com o casamento. Nesse sentido, o sexo frágil está momentaneamente forte. Saindo um pouquinho de relação amorosa, indo para a relação, ainda nessas redes sociais, questões, por exemplo, políticas, vamos dizer assim. Existe um acirramento do ódio hoje? Como que o senhor vê essa coisa de amizades desfeitas por causa de opinião política e essa coisa de polarização de política, mas eu sou a favor ou contra e vou para uma guerra virtual? Eu acho que nas redes sociais existe uma liberdade para as pessoas expressarem seus ressentimentos, as suas mágoas, os seus desconfortos, que é muito chato, né? É muito chato e muita gente, inclusive, fica muito irritada com isso, né? Coisa que não me acontece. Eu, para mim, sempre que ouço ou leio que tem algum desaforo a meu respeito, eu finjo que não é comigo, porque essas pessoas parece que ficam exalando um fel próprio, que antigamente elas eram mais discretas porque pegava mal. Agora, como tem um certo anonimato e uma certa coisa escondida, então eles exalam. Ela se sente protegida, né? Não é nada de novo. Não faria isso pessoalmente. Não faria muito menos, ou mais sutilmente, né? A verdade é que existe e sempre existiu uma certa quantidade de pessoas ressentidas, né, revoltadas, e que gostam de chutar a canela dos outros, assim, aparentemente de modo gratuito. Na realidade, é uma forma de chamar a atenção ou uma forma de expressar a sua hostilidade invejosa. O seu mais recente livro é o Mudar Caminhos para a Transformação Verdadeira, né? O senhor tem um envolvimento muito... Lógico, todos os seus livros o senhor tem um envolvimento pessoal, mas esse parece que o senhor tem uma predileção, é isso? Eu tenho, mas agora está acabando, porque como vem outro livro... O próximo livro, evidentemente, vai ser o meu predileto. Já tem o tema? Já dá para adiantar? O próximo livro está pronto, ele vai ser lançado em agosto agora. É uma autobiografia, quer dizer, na verdade, é uma autobiografia intelectual, né? Então é a sequência dessas histórias que começaram nos anos 70 e vem evoluindo nas questões do amor, etc. Tem um pouco de história pessoal, mas só o necessário
vamos dizer assim, para que dê sentido à história intelectual. Sim. E ele se chama Gikovati, A Lei do Divã. Um pouco em homenagem ao divã programa. aqui, e um pouco também porque eu nunca usei divã. Então, é para além do divã porque é para frente e na minha opinião, alguma mudança mais consistente daquilo que um dia foi a obra absolutamente genial dos primeiros pensadores da psicanálise no início do século XX, em particular o Freud. O senhor não segue muito doutrinas, né? Mas Não. tem uma doutrina do Dr. Gikovati. É uma doutrina própria que é justamente o que aparece nesses livros. Mas é uma doutrina que não... Nenhuma doutrina é só da gente. Não é uma invenção. Eu sofri muitas influências, né? Eu sofri enorme influência da psicanálise, depois das técnicas comportamentais, que também, desde o fim dos anos 60, eu conheço e, de alguma maneira, direta ou indiretamente pratico. Eu tenho formação médica, então eu trabalho também com os remédios, e eu sofri a influência enorme de alguns, obviamente, outros autores que eu fui lendo ao longo da vida, e principalmente dos 10 mil clientes que eu atendi, a quem eu devo quase tudo, né? Óbvio que tudo isso aconteceu em concordância e em sintonia com a minha própria vivência, história pessoal, e em sintonia com um período de extraordinárias mudanças que aconteceram no mundo desde a segunda metade dos anos 60 para cá. Quer dizer, foram anos privilegiados para um observador crítico, Sim. porque o mundo que eu conheci quando adolescente não tem mais nada a ver com esse que os adolescentes de hoje vivem. Né? Eu era moleque, não existia televisão, estavam nascendo as geladeiras elétricas, né? Então, só para ter uma ideia da mudança que aconteceu nesse tempo. E, obviamente, as mudanças de costumes acompanharam também essas mudanças. Então, fica um momento particularmente favorável da história da humanidade para se poder também vislumbrar novidades acerca da alma humana. Sim. Resumidamente, a questão da mudança do seu mais recente livro, o último lançado, o que é essa mudança que o senhor propõe para as pessoas? Sempre a mudança é a mesma coisa, a pessoa mudar na direção daquilo que ela quer. Ou seja, a pessoa reconhecer que tem coisas nela que a tornam mais infeliz do que ela gostaria, mais frustrada, ter um projeto de aonde elas querem chegar e estabelecer um roteiro, né, evolutivo para atingir esse objetivo. Quer dizer, a mudança tem que ser uma coisa que nasce dentro da pessoa a serviço da vontade dela de alcançar algum resultado e não alguma coisa imposta de fora. Então não adianta o pai chegar para o filho adolescente e falar você tem que mudar, não adianta o cônjuge falar para o parceiro sentimental você tem que mudar. A pessoa tem que querer ela mudar. E aí quase tudo é viável, quase tudo. Tem coisas que basta querer. Porque o indivíduo também não pode querer mudar coisas imutáveis. Um baixinho não adianta querer virar um gigante. Nessa questão de mudança e em outras obras do senhor, o senhor atacou o vício de cigarro, tem um outro livro que é Deixar de Ser Gordo. Dá para focar psicologicamente e buscar esse objetivo? Tanto deixar de fumar... Esses livros eu escrevi, todos eles tendo como paciente eu mesmo. Né? E do medo também. Do medo eu também tive bastante medo, mas esses dois assuntos foram assuntos que eu padeci, vamos dizer assim. Então eu deixei de ser gordo e também parei de fumar. Então é claro que é possível, tudo é possível. Agora, por exemplo, parar de emagrecer e não engordar de novo não é fácil. A grande maioria das dietas, isso aqui outro dia mesmo, recentemente saiu uma pesquisa, né? 99% das pessoas que emagrecem engordam de novo antes de 2 anos. Ou seja, as estratégias atuais da medicina a favor do emagrecimento são muito precárias. E eu acho que o meu livro é um pouquinho melhor do que isso. Um outro livro, Dá para Ser Feliz Apesar do Medo? Então, esse é um livro que fala do medo da felicidade, principalmente, que é um assunto também dos meus favoritos, porque é uma outra coisa que apareceu ao longo dessa sequência de trabalhos, que começou com essa busca das afinidades versus diferenças no amor, separação de sexo e amor, depois os amores de boa qualidade começaram a mostrar obstáculo para se concretizar e esse obstáculo virou um medo do amor, que depois virou um medo da felicidade, que na verdade existe para tudo nas pessoas, né? Então, é um trabalho interessante e vale a pena
para quem quiser acompanhar, porque ele é o fruto de bastante reflexão. Duas últimas perguntas. Muita gente, como eu, conheceu o senhor na época da democracia corintiana, anos 80, 82, 84, né? Como foi essa experiência e o senhor repetiria hoje? Foi uma experiência interessante, mas é muito difícil, porque o futebol, naquele tempo, e acho que até hoje, não é muito receptivo para profissionais de psicologia, né? Os próprios dirigentes, os jogadores eram até mais receptivos do que os dirigentes, porque havia naquele tempo um grupo de jogadores muito diferenciado, né? Em particular Sócrates, Vladimir, Juninho, Casagrande. Casagrande na época não era tão diferenciado, o jovenzinho foi ficando mais porque era muito moço. Mas enfim, era um ambiente muito cordial, né? Então isso foi relativamente fácil. Agora, foi uma experiência interessante, dificílima para mim. E muito nervoso, viu? Esse negócio de ficar dependendo de a bola entrar no gol para você ter um resultado, para mim não serve. O treinador é um pouco psicólogo, psiquiatra? Todos às vezes... acho que são, alguns são muito competentes, né? Intuitivos, né? Outros não tão competentes nesse aspecto, né? Mas todos têm que ser, porque, aliás, os próprios jogadores têm que ser muito hábeis, porque aquilo fica sempre um clima que todo mundo é amigo, todo mundo é colega, cordial, ninguém briga com ninguém, é tudo mentira, né? Há uma tensão interna ali, mas isso tudo fica muito bem disfarçado. É bonito a questão do esporte coletivo. Ainda falta muito para ser bem entendido pelos profissionais dessa área aqui no Brasil. Agora, para concluir mesmo, partindo dessa sua experiência com o ser humano, o Brasil tem jeito? Isso não é pergunta para fazer para mim. Eu já fui mais otimista, né? Eu acho que tecnicamente tem. Você fala assim, o Brasil é um país que pode mudar, né? Se você pegar esse meu livro da mudança, teoricamente sim, é um país que tem um potencial extraordinário, né? E todo país, como todo indivíduo que tem potencial extraordinário, pode mudar, né? Eu acho que uma das coisas que eu penso às vezes sobre o Brasil é que, tendo esse potencial, deveria se concentrar nas suas maiores potencialidades e não querer imitar coisas que nós talvez não sejamos tão bons. Na minha cabeça, o Brasil é um país agrícola, é um país pecuário, é um país de agroindústria, porque naturalmente é um celeiro do mundo, um país minerador, é um país que devia ser pesqueiro, porque com 8 mil quilômetros de litoral devia ter pesca, que aqui se come pouquíssimo peixe, né? E obviamente que tem um parque industrial razoável, mas não acho que o Brasil tem que ser um lugar de fazer chip, microcomputadores, nem nada dessas coisas. Deixa os orientais, que são melhores nisso, fazerem. E a gente faz o que a gente leva a jeito de fazer, que é principalmente esse tipo de alimentação para uso mundial, e que sempre foi o forte do país, que de alguma maneira até hoje é o que está segurando a economia do Brasil, né? Agricultura e agroindústria. Sim. O brasileiro tem, já falei que eu vou concluir, mas última mesmo, porque agora vai começar. O brasileiro tem essa coisa do jeitinho, acabou a lei de Gerson, isso... Não acabou nada, devia ter acabado, por enquanto não acabou nada. E tem que acabar justamente porque senão não é mudança, né? Então, eu acho que tudo isso que está acontecendo nesse momento no Brasil pode contribuir para que isso acabe evoluindo na direção da mudança. Na minha cabeça, isso que parece ser uma coisa trágica, atual, pode ser um embrião de uma reformatação geral do país, absolutamente necessária. Muito obrigado, Dr. Flávio Gicovati. A íntegra da entrevista está disponível em programadiferente.com. Muito obrigado a você.